Primeira observação. Agravantes e atenuantes, artigo 492, inciso 1, a linha B do CPP. Acontece o seguinte aqui, galera. As agravantes e atenuantes que foram discutidas, que forem alegadas na fase de debates, elas não são quesitadas aos jurados. Tranquilo? São analisadas, são valoradas pelo juiz-presidente no momento da sentença. E nesse sentido, eu coloquei a segunda observação também em relação ao artigo 492 do CPP, acerca da dosimetria da pena, que é feita pelo juiz-presidente no momento da aprovação da sentença. Essa observação é importante pelo seguinte, pessoal. Nós já falamos aqui que os jurados, eles decidem os fatos. O jurado julga a matéria fática. Decide se o sujeito é inocente ou acusado, por exemplo. Já o juiz não. O juiz-presidente, ele aplica o direito. Lembra aquela ideia que nós já vimos? É um órgão colegiado heterogêneo porque comporta o juiz-presidente e os jurados, sem hierarquia. Mas os jurados, aos jurados cabe a decisão dos fatos e ao juiz-presidente aplicar o direito. Beleza? Só lembrando ainda em relação ao artigo 492, agora parágrafos 1º e 2º, só lembrando o seguinte: se houver pelos jurados aí, durante a resposta dos quesitos, a desclassificação para crime não doloso, ou seja, vai desclassificar o crime doloso contra a vida para crime não doloso contra a vida, nesse caso o juiz-presidente deve julgar, tá ok? Deve fixar aí essa questão na sentença, lembrando que se tratar de crime de menor potencial ofensivo, de infração de menor potencial ofensivo, os institutos processuais seguirão ao procedimento sumaríssimo, Lei 9.099 de 95. Tranquilo? Veja, desclassificou para crime não doloso contra a vida, mesmo assim o juiz-presidente vai julgar, e se for crime de menor potencial ofensivo, aplicar os institutos processuais da Lei 9.099 de 95. Vamos lá, galera, rapidão. Artigo 427 do Código de Processo Penal trata do desaforamento. Desaforamento é muito simples, é o deslocamento do julgamento de processo de crime doloso contra a vida para a comarca mais próxima. Vai deslocar o julgamento do processo para a comarca mais próxima, justamente porque o julgamento naquela comarca gera algum risco para o processo. Tá ok? Atrapalha a imparcialidade dos jurados, tem grande influência econômica, influência política em relação àquele julgamento, e se o julgamento ocorrer na comarca onde houve o crime, pode restar aí prejudicado, pode restar aí prejuízo ao julgamento, daí vai haver o desaforamento, que é o deslocamento para a comarca mais próxima. E quais são os requisitos do desaforamento? Muito simples. Se analisarmos aqui inicialmente no artigo 427, eu vou ter 3 requisitos para o desaforamento. Interesse de ordem pública, o primeiro requisito. Imparcialidade do júri, na verdade, dúvida acerca da imparcialidade do júri, o segundo requisito. E se houver risco à segurança pessoal do acusado, eu tenho o terceiro requisito. Pessoal, quem pode requerer, quem é o legitimado para requerer o desaforamento? É o seguinte, pode pedir o desaforamento o Ministério Público, o assistente da acusação, o querelante, o acusado e o próprio juiz pode representar pelo desaforamento. Tranquilo? Ministério Público, assistente da acusação, querelante, acusado e o próprio juiz pode representar, lembrando que o desaforamento é decisão, sempre decisão do órgão de segundo grau, pelo qual está vinculado aí o juiz responsável pelo julgamento. Agora, cuidado com o seguinte, existe uma outra hipótese de desaforamento, além dessas 3 do artigo 427, que está no artigo 428, que é o excesso de serviço. Na verdade, se demonstrar o acúmulo de serviço, ou seja, que pelo excesso de serviço que existe ali naquela vara, o julgamento não ocorrerá em 6 meses após a decisão de pronúncia, aí essa hipótese também justifica o desaforamento, lembrando que nesse caso o juiz não pode representar. Tá ok? Se eu tiver no artigo 428
Quem pode pedir o deslocamento para a comarca mais próxima, o deslocamento do julgamento para a comarca mais próxima, é apenas aí Ministério Público, acusação, perdão pessoal, acusação, Ministério Público. O Ministério Público, o órgão da acusação, o acusado, o assistente da acusação e o querelante. Tranquilo? O juiz ele só pode representar nessas três hipóteses do artigo 427. E o momento para se pedir aí o desaforamento é após a preclusão da decisão de pronúncia. Eu só quero que vocês tenham um cuidado especial ao parágrafo 4º do artigo 427. Beleza? Tomem nota aí, parágrafo 4º do artigo 427, quanto ao momento de se proferir a decisão de desaforamento, que é após a preclusão da pronúncia. Vamos lá, pessoal, terminar. Duas observações. Primeira, súmula 712 do STF. A súmula 712 do STF basicamente vai dizer o seguinte, que o desaforamento ele é nulo se não tiver audiência da defesa prévia. Na verdade, precisa-se ouvir a defesa antes da decisão de desaforamento, sob pena aí de nulidade. Beleza? Súmula 712 do STF é a nossa primeira observação. E a segunda observação diz respeito ao recurso. Qual o recurso cabível da decisão de desaforamento? Não há recurso, pessoal. Não há recurso para decisão de desaforamento. Contudo, vocês não vão esquecer que é possível discutir essa questão por meio de habeas corpus. Beleza? Aqui era para ter o HC. Só que como eu já estou pela segunda vez nessa situação, a gente vai fixar aqui que o habeas corpus é cabível se for interessante aqui para a defesa em relação ao desaforamento. Tranquilo? Vamos lá. E o que é o reaforamento? Eu já disse que o desaforamento é o deslocamento do julgamento do processo de crime doloso contra a vida para a comarca mais próxima. Mas que negócio é esse? O reaforamento. Muito simples. Em regra, não é nem admitido. Veja, o reaforamento é o retorno do julgamento para a comarca de origem. Veja, foi desaforado, foi o julgamento para a comarca mais próxima e por meio do reaforamento ele retorna para a comarca de origem. Em regra não é admitido, mas excepcionalmente é possível o reaforamento quando o seguinte, veja lá, houve os requisitos para o desaforamento. Por exemplo, risco aqui da segurança pessoal do acusado. Então o julgamento do processo sai da comarca de origem e vai para a comarca mais próxima. Que hipótese que eu vou ter o reaforamento? Quando os requisitos iniciais lá na comarca de origem, por exemplo, o risco à segurança do acusado, deixar de existir, e quando aqui, nessa segunda comarca para onde foi deslocado, surgirem os requisitos que autoriza o desaforamento. Então veja, aqueles requisitos que eu tinha na comarca de origem deixaram de existir e agora na segunda comarca para onde foi desaforado passa a existir os requisitos, aí é a hipótese excepcional onde se admite o reaforamento. Tranquilo? Vamos lá. Não comparecimento do jurado. O que acontece se o jurado não comparece à sessão ou então se tendo comparecido ele se retira antes de ser dispensado? Pessoal, vai caber multa aí de 1 a 10 salários mínimos. Essa multa de 1 a 10 salários mínimos é fixada pelo juiz, aí analisando a situação econômica do jurado. Tranquilo? O nosso último ponto para seguir no vídeo que vem aí na sequência, que é a parte 5, é a respeito da convicção religiosa, filosófica ou política. É o seguinte, pessoal, o jurado não pode se recusar a exercer a sua função. Se ele não comparecer, eu vou aplicar a multa de 1 a 10 salários mínimos. Agora veja, caso o jurado alegue motivo aí religioso, filosófico ou político, nessa hipótese ele vai poder se recusar. Agora ele vai se recusar mediante o compromisso de prestar aí uma atividade alternativa. É o que diz o artigo 438. Eu vou repetir ele aqui porque está já apagado lá na frente.
Beleza? Convicção religiosa, filosófica ou política justifica a recusa, porém tem que prestar aí atividade alternativa sob pena de ter os direitos políticos suspensos. Tranquilo? Ele se recusa a ir ao julgamento com base em convicção religiosa, filosófica ou política. Nesse caso, é possível, mediante o cumprimento de alguma medida alternativa. Tranquilo? É o que nos diz o artigo 438. Vai haver uma medida alternativa, uma atividade alternativa, porque ele se excusou, na verdade ele se recusou com base em convicção religiosa, filosófica ou política. Se não cumprir aí a atividade alternativa, pessoal, ele vai ter os seus direitos políticos suspensos. Tranquilo? Vamos lá. 3 artigos importantes de leitura, vamos fazer aqui rapidão. O 439, o 440 e o 441 do Código de Processo Penal. Vamos lá, que eu quero fechar as questões ainda nesse mesmo vídeo, para não quebrar tanto, né? Já estamos aí no 4º vídeo acerca do Tribunal do Júri. Artigo 439. Vamos lá, pessoal. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá a presunção de idoneidade moral. Veja, minha gente, o exercício da função de jurado, esse exercício da função estabelece presunção de idoneidade moral. Tranquilo? Vamos lá. Artigo 440 do Código de Processo Penal. Nossa segunda observação com um artigo importante aqui. Constitui também direito do jurado, na condição do artigo 439 deste Código, preferência em igualdade de condições, aqui pessoal, nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. Beleza? A importância aí de quem exerceu a função de jurado. E por fim, outra garantia que nós temos aqui em relação ao jurado, o artigo 441 do Código de Processo Penal, que vai nos dizer o seguinte: nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri. Então veja, o jurado que é empregado de determinada empresa, ele falta para comparecer, ele falta no trabalho para comparecer à sessão do júri, ele não pode ser penalizado na sua atividade empregatícia. Tranquilo? Vamos terminar aqui? Agora sim eu prometo que já estamos terminando. Os requisitos para ser jurado. Quais são os requisitos que o cidadão precisa preencher para poder ser jurado? Vamos lá, pessoal, tome nota, já está organizadinho aí no material de vocês, que já está à disposição, tá? De todo mundo. Requisitos para ser jurado. Maior de 18 anos, tranquilo? Nacionalidade brasileira, notória idoneidade, estar no gozo dos direitos políticos, ser alfabetizado, residir na comarca do julgamento e estar na plenitude de suas faculdades mentais. Vou repetir os requisitos para ser jurados. Maior de 18 anos, nacionalidade brasileira, notória idoneidade, estar no gozo dos direitos políticos, residir na comarca do julgamento e estar na plenitude de suas faculdades mentais. São esses os requisitos que o sujeito precisa preencher para ser jurado do Tribunal do Júri. Por final aqui, o nosso artigo 437, que vai tratar das pessoas que estão dispensadas do serviço do júri. Na verdade, são as pessoas isentas do serviço do júri. Artigo 437. Pessoal, vou ler rapidão por causa do tempo, mas já está aí no material de vocês. Artigo 437 do CPP, os sujeitos que estão isentos de exercer a função de jurado. Vamos lá? Presidente da República e ministros de Estado, governadores e os respectivos secretários, membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas
e das câmaras Câmara Distrital e Municipais. Tô eu querendo aqui mais de um Distrito Federal. Beleza? Vamos lá, Câmara Distrital e Municipais. Os prefeitos municipais também estão dispensados, eles estão isentos, na verdade, do serviço do júri. Os magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública. Os servidores do Poder Judiciário. Perdão, pessoal, estou repetindo. Os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, inciso 6. Vamos agora para o próximo inciso, o 7º. As autoridades e os servidores da Polícia e da Segurança Pública. Tranquilo? O delegado de polícia se enquadra aí, está isento de prestar o serviço como jurado. Inciso 8. Os militares em serviço ativo. Inciso 9. Os cidadãos maiores de 70 anos que requeiram sua dispensa. Tá, pessoal, aqui eu vou parar só para destacar para vocês. Os maiores de 70 anos estão isentos de prestar o serviço como jurado, mas devem requerer, tá? Cuidado para não cair em pegadinha aí nas questões da prova. E por fim, está isento do serviço do júri o artigo 10 o inciso 10 do artigo 437, aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento. Beleza, minha gente? Era isso aí que eu tinha para tratar com vocês como últimas observações do Tribunal do Júri. Já vimos aí bastante coisa nesses 4 vídeos e eu acho que essa explanação, juntamente com o material de apoio aí que engloba o nosso roteiro da aula, as questões de concurso e a jurisprudência, eu acho que está um material bem bacana para o estudo de vocês. Tranquilo? Então vamos sem demora, sem conversa, sem enrolação, passar para as nossas questões. Deixa eu só abrir aqui porque eu estava no Vadimeco. E deixa eu ver se já está salvo aqui as questões para não precisar a gente cortar o vídeo. Só para não precisar cortarmos o vídeo, eu vou tentar conectar aqui para poder abrir. E só repetindo, pessoal, não esqueça de me mandar o e-mail, tá? prof.eugesso@hotmail.com, porque eu quero ter esse retorno de vocês aí. Eu quero saber como é que está o andamento do nosso estudo. Provavelmente o nosso próximo ponto aí já vamos entrar em inquérito policial, prisão, assuntos aí mais instigantes para o concurso de delegado. E eu quero saber o norte que eu devo andar aí de acordo com a sensação que vocês estão tendo das nossas aulas. Não é isso? Chega de conversa que eu consegui abrir aqui o material de apoio com esse material que vocês têm aí já em mãos com as questões. Vamos lá então. Resolver questões de concurso de delegado de polícia, diferentes concursos aí para delegado de polícia acerca do Tribunal do Júri. Vamos lá. A nossa primeira questão, pessoal, é da Polícia Civil do Estado de São Paulo, o cargo de delegado de polícia, a banca, a própria Polícia Civil do Estado de São Paulo, no ano de 2012. Diz o seguinte: quanto ao procedimento do júri, é correto afirmar que... Vamos lá. Primeira alternativa, alternativa A. A competência material prevista na Constituição Federal de 88 não pode ser ampliada pelo legislador ordinário. Pessoal, essa questão é falsa. Nós já vimos lá no início que o júri ele tem competência mínima, está lá na Constituição, competência mínima para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, o que não impede aí que essa competência seja ampliada, desde que obedecendo às condições constitucionais e legais. Tranquilo? Então veja, o legislador ordinário poderá ampliar essa competência. Alternativa A está errada. Alternativa B. O libelo crime acusatório e o desaforamento foram excluídos em recente reforma realizada no procedimento. Gente, rapidão. Falei algumas vezes aqui que em 2008 houve uma substancial reforma em relação a normas processuais penais. O libelo crime, realmente o libelo crime acusatório,
ele foi excluído. Agora veja, a questão fala também do desaforamento. Acabamos de falar sobre o desaforamento, artigo 427 do Código de Processo Penal. Logo, essa questão está errada. Mas o libelo crime acusatório realmente foi excluído com a reforma aí que passou o CPP no ano de 2008. Alternativa C. A pronúncia é uma decisão interlocutória mista não terminativa e pode ser impugnada mediante interposição de recurso em sentido estrito no prazo de 5 dias. Perfeito, pessoal. A alternativa correta é a alternativa C. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista não terminativa. Nós vimos que ela encerra o procedimento, mas não encerra o processo continua. Na verdade, a pronúncia manda o julgamento para a segunda fase do tribunal do júri e contra a decisão de pronúncia cabe recurso em sentido estrito no prazo de 5 dias. Fechou? A alternativa correta, a alternativa C. Alternativa D, pessoal. Vamos lá. Caso haja prova da inexistência do fato, o juiz deverá pronunciar o acusado. Já está errado, porque nós vimos no vídeo anterior que, havendo prova da inexistência do fato, a hipótese é de absolvição sumária. A alternativa D está aqui errada. Tranquilo? A alternativa E. Não há prazo expressamente previsto em lei para o encerramento da primeira fase do procedimento do júri. Pessoal, também errada, e também já vimos aqui, o que nos mostra que estamos no caminho certo e os temas abordados no concurso público está sendo analisado aqui. Por que está errado? Veja, o próprio artigo 412 do Código de Processo Penal traz o prazo máximo de 90 dias. Tranquilo? Então a nossa alternativa correta é realmente a alternativa C. Beleza? Marque aí a alternativa C. Vamos lá, pessoal. Segunda questão. Essa segunda questão é do meu concurso. Veja aí. Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, o cargo delegado de polícia. A banca foi a FUMARC, ano de 2011. Tranquilo, pessoal? O meu concurso aí para delegado de polícia aqui no Estado de Minas Gerais. Ela quer saber a alternativa incorreta. Veja, sobre o tribunal do júri é incorreto afirmar. Alternativa A. Vamos lá. A alternativa A diz: nas comarcas de mais de 100 mil habitantes, serão alistados de 300 a 700 jurados. Pessoal, perfeito, está correto. E é o que diz aqui a alternativa A, o artigo 425 do CPP. Dê uma olhada, porque o próprio CPP ele vai trazer o quantitativo de jurados que devem ser alistados com base na população da cidade, com base no número de habitantes. Tranquilo? Artigo 425 dizendo aí que a alternativa A está correta, logo eu não vou marcar porque a questão que é a alternativa errada. Então vamos lá. A alternativa B diz o seguinte: se o interesse da ordem pública reclamar, o juiz poderá, logo após o interrogatório do acusado, determinar o desaforamento do julgamento. Pessoal, se eu não falei isso, eu vou aproveitar para dizer. Se eu já falei, eu vou repetir. Quem pode pedir o desaforamento? Eu falei: promotor, assistente da acusação, o acusado, o querelante ou o juiz mediante representação. São esses os 5 legitimados. O juiz não pode se eu tiver no excesso de serviço, o artigo 428. Agora, em qualquer hipótese, quem vai decidir sobre o desaforamento é o tribunal. Tá ok? O tribunal aí, o órgão de segundo grau em relação ao juiz com atribuição para julgar o desaforamento não. Em relação ao juiz que vai julgar o processo do tribunal do júri. Tá ok? Então veja que a alternativa B, apesar de falar interesse de ordem pública, que é justamente o que nós vimos aqui também, ela diz que o próprio juiz pode determinar o desaforamento. Não. O desaforamento é sempre aí decisão do tribunal, do órgão de segundo grau, do qual está vinculado o juiz lá do tribunal do júri. Beleza? Então é essa que nós vamos marcar, porque a alternativa B ela está errada. E o que a questão quer é justamente a alternativa errada. Vamos só comentar aqui rapidão as alternativas C e D.
A C diz o seguinte: o serviço de jurado é obrigatório e somente compreenderá maiores de 18 anos. Tá certo. Na verdade, eu troquei porque o que vocês vão marcar é a questão errada, não é isso? Que é justamente a alternativa B. A questão C está certa. Falei com vocês aqui em relação aos requisitos para ser jurados. O serviço de jurado ele é obrigatório, senão eu tenho lá a multa de 1 a 10 salários mínimos, fixada pelo juiz, a critério do juiz, com base na condição econômica do jurado, beleza? Só para lembrar. E maior de 18 anos. Correto, mas eu não vou marcar porque a questão quer a errada. Alternativa D. Os jurados poderão formular perguntas às testemunhas por intermédio do juiz presidente. Já vimos também exatamente isso, pessoal. O advogado e a acusação perguntam diretamente, né, faz a pergunta diretamente ao sujeito que está prestando depoimento. Já o jurado não. O jurado ele pergunta por intermédio do juiz presidente. Beleza? A alternativa D está correta, logo eu não vou marcá-la. Pessoal, por fim, a nossa terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: ela é uma questão antiga da Polícia Federal, 2004, mas eu decidi colocar para comentar com vocês algo que nós também já discutimos aqui. Ela diz o seguinte: é pacífico o entendimento jurisprudencial, pacífico, no sentido de que é inconstitucional a prisão decorrente de sentença de pronúncia nos procedimentos do júri popular. Pessoal, por que essa questão está desatualizada e o gabarito considerou como certo, mas eu vou explicar para vocês por que ela está desatualizada. Nós vimos aqui que a prisão ela tem que ser fundamentada com base nos requisitos da preventiva, artigo 312. Então veja, a prisão, ela mesmo na decisão de pronúncia, ela tem que ser fundamentada se há um dos fundamentos da prisão com base aí no artigo 312, os fundamentos da preventiva. Só cuidado com isso, tá? Porque sempre vai cair pegadinha aí de prisão como efeito automático da pronúncia ou a prisão vinculada à pronúncia. Vou lembrar o seguinte, não é nada disso. Pode a prisão? Pode, desde que esteja presente os requisitos da prisão preventiva. O juiz fundamenta, beleza, até aí. Tranquilo, pessoal? A gente estourou um bocado, era isso que eu tinha acerca do Tribunal do Júri. A gente está junto, beleza? Eu vou